Eu quero pregar uma palavra que eu estou com ela no meu coração. Domingo que vem a gente continua com Marcos. Eu quero falar sobre sinais de quem viu a graça. Primeira coisa que você precisa saber é que quando nós falamos de graça, graça não é uma doutrina, graça não é uma filosofia, graça é Jesus, a graça é Jesus. Então todas as vezes que eu falo com você de graça, eu estou falando sobre Jesus. Por quê? Olha, lá em João, a Bíblia diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e blá, 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 e depois lá embaixo fala assim, ó, e ele veio e habitou no meio de nós, cheio de graça e verdade. Então a graça é Jesus. Então podemos substituir isso aqui por sinais de quem viu Jesus. Muitos crentes estão na igreja, mas nunca tiveram um encontro real com Jesus, nunca viram Jesus. Pastor, é possível? Sim, olha Judas. Judas sentou na mesma cadeira de Pedro, na mesma cadeira de discipulado de Lucas, na mesma cadeira que o Marcos sentou, mas contudo ele foi irrelevante, não fez nada, não construiu nada, não se converteu, viu Jesus, mas não enxergou Jesus com os olhos do coração, com os olhos religiosos. Eu te falar, não se acostume com essa vida de vir na igreja de vez em quando, sentar numa cadeira e achar que isso é ser cristão. Ser cristão vai muito além do que você está aqui. Ser cristão é você viver uma vida no estilo de Cristo. É muito além, filho. O problema é que senão nós começamos a ficar religioso igual todo mundo. O problema é que senão nós começamos a ficar até antibíblicos. Esses dias eu vi um pastor muito famoso, não vou falar o nome dele para não denegrir, mas ele pregando uma doutrina de demônios na Bíblia. Na igreja, quer dizer, com a Bíblia na mão e todo mundo dizendo amém. Eu falei, Senhor, meu Deus, o que esse povo está fazendo? Sabe o que ele estava pregando? Ele pregou que se Jesus morreu por todos, logo todos estão salvos. E sabe como que chama essa doutrina? Chama universalismo. A doutrina do universalismo diz que se Jesus morreu por todos, todos estão salvos. Isso é uma mentira, tem gente indo para o inferno por causa dessa mentira. O que é a salvação? A salvação é crer. Não é isso que Paulo fala? É ou não é? É crer. Eu tenho ensinado isso para você, é crer. Uma vez que eu creio, eu sou salvo. Todo aquele que crê com o coração e confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, esse será salvo. Mas não é possível ser salvo sem crer. Não tem como. Isso é uma doutrina que precede dos demônios. Agora, por outro lado, nós temos igrejas, pastores que falam de graça, falam de Jesus, mas misturam essas coisas com ensinos judaizantes. A nossa cidade é uma cidade extremamente ensinada por pastores que ainda não saíram do fundamento judaizante. Você chega em algumas igrejas, você vê lá a Arca da Aliança, você vê lá pastor pregando com kippá, com o manto de Israel, ensinando coisas de judeus. Gente, deixa eu falar para você, o verdadeiro evangelho não é essas coisas. Eu preciso pregar isso para você. Eu acho que tem muito tempo que eu não falo sobre essas coisas aqui. Não é isso. Jesus veio justamente para mudar essas coisas. É muito bonitinho, você vê lá um pastor com um manto de Israel, com um kippá na cabeça, ou uma arca da aliança no púlpito, ou aqueles candelabros bonitos lá no púlpito. Isso é coisa de judeu, não é o evangelho. Não se lance nessas coisas. E eu vou te mostrar que quando nós começamos a infiltrar essas coisas na igreja, na casa de Deus, então nós temos uma igreja que fica doente, porque isso sai do verdadeiro evangelho. Isso começou a acontecer com Paulo, lá, quando ele estava lá com os Gálatas. Olha o que Paulo falou para eles. Paulo disse para eles assim, olha, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Aí Paulo diz, mas não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho.
Sabe o que estava acontecendo aqui? Paulo chegou, pregou a graça para eles, pregou o verdadeiro evangelho para eles, mas chegaram lá os mestres judeus e queriam introduzir as mesmas doutrinas que Paulo tinha tirado, porque a cruz de Cristo anulou essas coisas. E agora vem os judeus querer ensinar de novo sacrifício. Você tem que fazer sacrifício no altar. Tem que dar o seu tudo no altar, não é assim que você vê por aí? Aí tem lá uma arca da aliança. Irmão, sai dessas coisas. Isso não é o evangelho. Isso é uma coisa que nos deixa distante de Cristo. Isso é coisa da lei de Moisés. Paulo tinha pregado o evangelho da graça, mas os judaizantes tinham espalhado lei entre o povo. E o problema é que quando nós misturamos lei com graça, a gente tem uma igreja doente. A igreja fica doente, fica uma igreja confusa. Sabe por quê? A única coisa que a lei faz é mostrar a sua verdadeira condição. Para você que não está muito habituado a me ver falar sobre isso, às vezes você não estudou comigo algumas coisas, deixa eu voltar um pouco. O que é a lei? A lei são um conjunto de regras que Deus deu para aquele povo seguir. Você acha que a lei são só os 10 mandamentos? Tem muitos, são mais de 600. Só que aqueles 10 ali que Deus deu para Moisés, daquelas tábuas de pedra, representam toda a lei de Deus. Aí, a Bíblia diz que Moisés ele sobe lá no Monte Sinai para receber a lei, e quando ele desce, o povo já estava quebrando o primeiro mandamento da lei. Qual que é o primeiro mandamento da lei? Quando Moisés desce, o povo tinha feito um bezerro de ouro, estavam cultuando, fazendo um culto ao redor do bezerro. Não, pastor, que absurdo! É mesmo? Você não precisa de ir muito longe para ver pastor cultuando bezerro hoje não. Pois fizeram uma estátua de ouro do Trump aí, tem pastores da extrema direita fazendo um culto para a estátua. É o mesmo princípio. Só que as pessoas não enxergam. Irmão, esse pessoal da extrema direita, esse povo é louco. Estão idolatrando homens, colocando homens acima do Senhor, usando a igreja para eleger políticos. Eu tenho nojo dessa raça que faz isso com a casa de Deus. Nojo, eu tenho repúdio por qualquer pastor, por qualquer um que coloca um político no púlpito e usa o púlpito da igreja, que deveria ser para a palavra de Deus, para apoiar seus candidatos. Tenho nojo, tenho repúdio por eles. Oro por eles, mas tenho nojo da atitude deles. Então quando aquele povo desce, quando Moisés desce, o povo estava ali, idolatrando um bezerro. E você sabe, todos os dias, nós levantamos bezerros de ouros em nossos corações. Talvez você ache que é simples, mas não é. Todo Deus, a primeira coisa que todo Deus exige é a atenção absoluta. O que você tem dado mais atenção e colocado mais o seu foco na sua vida hoje? Talvez isso aí se tornou seu Deus. Tem ocupado seus pensamentos o tempo inteiro. Tem causado em você pensamentos excessivos a respeito disso. Talvez até essa conta aí que você tem na sua casa, talvez isso é seu Deus. Ocupou seus pensamentos de uma forma, você dá toda a tua atenção para isso. Talvez hoje o dinheiro é seu Deus. Talvez o seu foco hoje é o dinheiro. Sua preocupação é com o dinheiro, tudo é o dinheiro. Querido, é tempo de derrubarmos os bezerros de ouro que nós temos levantado no altar do nosso coração, que tem que ser do Senhor. O seu coração e o meu coração tem um altar, e esse altar é exclusivo do Espírito Santo, não pode botar outra coisa aí dentro, não pode ter outras coisas aí. E Paulo disse isso para aquele povo. Paulo disse: olha, vocês estão querendo aí merecer as bênçãos de Deus, ser justos perante Deus mediante as coisas que vocês estão praticando, vocês estão achando que vocês estão obedecendo à lei e que Deus vai olhar para vocês diferente só porque vocês estão obedecendo? Olha o que Paulo diz para eles. Paulo está dizendo para eles assim: olha, portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus baseados na obediência à lei, porque é mediante a lei que nos tornamos conscientes do pecado.
Você viu aquele pastor que sobe no púlpito e começa a bater na igreja? Você tem pecado, você tem que se arrepender. Olha o seu pecado, olha isso. Hoje é dia de ceia, e dia de ceia você não pode tomar se você tiver pecado. E dando a bater na igreja, isso é lei. Condenação. Por quê? Porque quanto mais eu apontar para você o seu pecado, mais consciente do seu pecado você vai ficar. Porque é isso que a Bíblia está dizendo, a lei é isso. É você o tempo todo consciente do seu pecado. Aí Paulo vai dizer no verso 21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Todos. Todos. Se você crê em Jesus Cristo, quando Deus olha para você hoje, Ele não vê você como um pecador, mas Ele vê você como justo. Justo. Seja ousado em chegar diante de Deus como alguém justo. Sabe aquela oração do pecador? Ó Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Essa oração não é mais para você. Eu sei que você inventa uma doutrina aí que ensinaram você a pedir perdão dos seus pecados o tempo todo, mas toda vez que você faz isso, você está anulando a cruz de Cristo, filho. Ah, pastor, mas lá em 1 João fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Fala mesmo, mas aquilo foi escrito para quem? Por isso você tem que estudar a Bíblia. Aquilo não foi escrito para quem foi justificado para Cristo. 1 João foi escrito para gente que nem crente era. Então aquele que não é crente, que não conhece a graça, que nunca viu a graça, ele tem que confessar pecado mesmo, que a única maneira dele ser salvo é crer com o coração e confessar com a boca. Mas uma vez que ele fez isso, agora ele é justo diante de Deus. Por quê? Porque Paulo diz, ó, não há distinção, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Não é pelo que você faz, não é pelo seu mérito, mas é por graça. Pastor, o que é ser justificado? Eu vou dizer uma frase para nunca mais você se esquecer. Ser justificado é você comparecer diante de Deus sem se sentir inferior a Ele. Pastor, que blasfêmia! Então eu não sou inferior a Deus? Não. Eu não estou falando em questão de autoridade, não estou falando em questão de poder. Deus tem todo o poder e toda a autoridade. Mas quando eu falo que não somos inferiores a Deus, estou falando em questão de natureza. Ora, como que Deus criou o homem? Façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Só que Adão caiu e destruiu tudo isso. O pecado destruiu. E agora quando a Bíblia diz que nós fomos justificados, então a justiça de Deus foi restaurada em nós. Somos justos diante de Deus. E você saber disso vai mudar toda a sua vida. Toda a sua vida. Quando Deus olha para você hoje, Ele não vê você como um pecador, mas Ele vê você como justo. E eu vou além. Quando Deus olha para você hoje, Ele não está enxergando o seu pecado, mas Ele está enxergando Cristo em você. Cristo. Ele olha para você, Ele vê Cristo. Por quê? Porque Cristo hoje habita em você. Você foi justificado. Amém? Aleluia. Querido, eu quero te mostrar 3 sinais. 3 sinais de quem realmente entendeu que foi justificado. 3 sinais de quem realmente viu a graça. Não com os olhos, mas com o coração. Com um novo coração, com os olhos da fé, realmente recebeu Cristo e vive para Cristo. Primeiro sinal é libertação do pecado. O que é a libertação do pecado, pastor? É você entender que o pecado não te domina mais. Você não é servo do pecado mais. O pecado não tem poder de segurar você mais, de controlar você mais. Pastor, e se eu pecar? Continua justo. É incrível, né? Pastor, mas se eu errar? Continua justo. Só que tem uma coisa. Eu sei que você, assim como eu, você não fica satisfeito quando você peca, fica. Você peca e fica assim, pequei, que beleza. A gente se entristece. Porque você sabe que aquilo não combina mais com a sua natureza. O carnal não é assim. Aquele que não recebeu Cristo, ele não é assim. Ele peca e vai continuar, porque ele não está nem aí. Mas aquele que viu a graça de Deus, ele foi liberto do pecado. E quando eu digo liberto do pecado, eu não estou falando de você ficar todo momento assim, ó, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, porque isso é você se esforçando para vencer o pecado. Parece contraditório o que eu vou falar para você hoje, mas a maneira de você vencer o pecado é não tentando vencê-lo.
Você quer ver uma coisa? Quanto mais você tentar não fazer uma coisa, mais você vai fazer. Estou certo ou estou errado? Irmão, essa palavra não, ela abre uma janela na nossa cabeça de possibilidades. Eu gosto sempre de falar isso, de dar esse exemplo quando eu prego sobre justiça. Não pense agora em um elefantinho cor-de-rosa com bolinha vermelha. Não pense nesse elefante. Você já está imaginando aí, mas elefante cor-de-rosa, papapá. Você já observou que tudo que é proibido é bom? Tudo que é proibido dá vontade de fazer? Não, pastor, eu não, eu sou um crente espiritual. Irmão, se eu colocar uma placa ali, uma porta ali, botar uma placa assim, ó, não olhe, eu te garanto que você vai ficar toda hora assim, ó, por que eu não posso olhar? O que será que o pastor escondeu lá atrás? Ora, o que Deus diz? Tinha uma única proibição do jardim, não coma. Comer o troço, irmão. Então não são as proibições, mas é você entender, porque você está debaixo de graça, o pecado não domina você, e não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia diz assim, olha, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo de graça. Então a palavra de Deus diz que aqueles que receberam graça já não estão mais debaixo do domínio do pecado, e um sinal de alguém que provou graça é que ele tem vitória sobre o pecado, ele não permanece o mesmo. Ele não quer ser a mesma pessoa. Ela não quer ser mais aquela mulher resmungona, sabe? Fica só xingando. Aquele homem não quer ser mais aquele homem turrão. Aquele homem que não honra a esposa, que vê pornografia, que tem sexo fora do casamento. A mulher não quer ser mais aquela mulher insubmissa que não honra o marido, porque agora ela recebeu graça. O homem também recebeu graça. E quando o marido recebe graça e quando a mulher recebe graça, então ambos sabem ocupar o lugar correto deles no casamento. Receberam graça. Entende o que eu estou dizendo? Minha esposa falou algo comigo hoje que me colocou para pensar. Tem uma semana que eu estou falando para ela assim, olha que eu não botei valor, hein? Não botei preço. Escolhe o que você quiser, qualquer coisa, e eu vou te dar. Porque graças a Deus tem me dado uma condição para isso. Aí, tá, beleza, passou um dia, 2, 3, e nada. Falei, essa mulher tá com problema. Porque mulher que você fala com ela que ela vai ganhar um trem e ela não te pede nada, a mulher tem um problema, irmão. Vocês não concordam comigo? No mínimo tá com algum problema? Aí hoje de manhã eu levantei, conversei com ela e falei, mas você não falou nada, você não quer nada. Ela falou assim, o maior presente que você poderia me dar, você já me deu, que são os meus 2 filhos. Sabe quando você fica mudo? Irmão, acredita em mim, a minha esposa é a única pessoa, presta atenção nisso, a única pessoa na face da terra que tem o poder de fazer eu me calar, a única. Mesmo quando eu estou com raiva, a única. Eu não sei o que ela tem, mas ela tem um jeito e eu fico mudo. E ela não me xinga, ela não briga comigo, ela é mansa, igual uma pomba, igual uma cordeira. Só que ela tem um troço que eu não consigo brigar com ela. Mesmo que eu queira, eu não dou conta. E quem convive comigo sabe, eu sou agitado, às vezes eu sou um pouco explosivo, nervoso, mas com ela eu não consigo. Isso me botou para pensar, eu fiquei pensando e falei, gente, mas... Olha como que é a graça de Deus, né? Ela sofreu as dores de parto. Os 2 partos que ela teve foi cesariano, cortaram ela várias camadas, várias vezes, e a última cirurgia quando foi essa minha última filha agora, que foi a Zoe, que vai fazer 2 anos esse ano, eu presenciei, porque o do Mateus eu não vi o parto dele, porque eu estava trabalhando e foi uma coisa muito rápida, quando me ligaram eu estava no hospital ganhando com a mãe dela, mas a Zoe eu presenciei tudo, eu fiquei na sala de cirurgia, e eu vi o tanto que o negócio é doloroso, irmão, o tanto que é doloroso, uma mulher ser cortada, várias vezes eu olhando aquele trem, falando, Deus, e eu pago o pau para obturar um dente, cara, e eu vendo aquilo, aí de repente eu olhei para trás assim, tinha um balde branco, transparente, igual aqueles baldes de lavar, que a gente usa no dia a dia, metade daquele balde cheio de sangue, tudo dela, perdeu o sangue, foi cortada, foi dilacerada, e diz para mim que quem deu o presente para ela fui eu. Não fiz nada, irmão.
Não fiz nada. O maior trabalho foi dela, gerar por 9 meses, sofrer as dores de parto. Mas ela me deu o mérito. Eu recebi pelo que ela fez. Você percebeu? Por que eu estou ilustrando tudo isso com você? Porque assim também foi com Jesus. Jesus foi cortado, ele foi dilacerado, arrebentaram ele sofreu as dores de parto por você e por mim, mas quem foi beneficiado, quem recebeu fomos nós. Isso é graça, irmão. Isso é graça. É graça quando nós sabemos que nós fomos perdoados. É graça quando nós sabemos que nós não precisamos mais ficar apelando para rituais e para coisas para atrair a atenção de Deus ou conquistar o amor de Deus. Eu quero dizer para você, eu quero que você saiba de uma coisa: Deus ama você absolutamente da maneira que você é hoje e agora. Ele ama você. Você tem valor para Deus. Deus não está olhando para você hoje com um olhar punitivo, sabe? Com um olhar querendo bater em você, querendo castigar você pelo seu pecado. O segundo sinal de quem viu a graça de Deus é que essa pessoa está em paz com Deus. Você está em paz com Deus? Você está toda hora com medo de alguma coisa, com medo Esses dias alguém falou para mim assim: pastor, porque as pessoas amam isso, né, irmão? Primeiro deixa eu te contar uma coisa. Eu não sou, e você já deve saber disso, você já me acompanha há mais tempo, eu não sou o tipo de pastor que faço questão de caber na opinião que as pessoas têm ao meu respeito. Eu não estou nem aí. Antigamente eu ficava incomodado quando as pessoas falavam assim: ah, mas você tem que ser assim, assim, porque desse jeito você não tem cara de pastor. Eu ficava, meu Deus do céu. Hoje eu não estou nem aí. A maturidade faz isso com a gente, faz você entender que quem quer caminhar com você, quem te aceita, não vai querer ficar te mudando. Você é assim, irmão. Entende uma coisa? Eu fui escolhido por Deus assim, do jeito que eu sou. Quem é outra pessoa para falar: ah, você tem que ser diferente? Não, eu tenho que ser o que eu sou hoje. Foi assim que Deus me escolheu, com a minha personalidade, com o meu jeito. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quem está em paz com Deus não perde tempo querendo mudar o outro. E acredita em mim, irmão, muitos casamentos acabam por causa disso. Muitos relacionamentos entre mãe e filha, pai e filha, pai e filho, pais e filhos estão destruídos porque um dos dois fica o tempo inteiro tentando mudar o outro. Ah, mas você tem que ser assim, não, irmão. Seu filho não tem que ser uma cópia sua, ele tem que ser ele. A sua filha não tem que ser uma cópia sua, ela tem que ser ela. Os seus filhos não tem que ser você, eles têm que ser eles. Entenda uma coisa, olha para cá. Os seus filhos, eles têm os gostos deles, eles têm os que eles gostam, o que eles não gostam, eles têm música que eles gostam, a roupa que eles gostam, e a gente não tem nada a ver com isso. Só que o problema é que a gente fica o tempo todo querendo mudar filho. A gente fica o tempo inteiro querendo que os nossos filhos sejam a nossa cópia. Uma vez falaram para mim assim: olha, quando você crescer, você tem que ser igual ao seu pai. Eu falei: Deus me livre. Eu tenho que ser eu. Eu não quero que o Mateus, meu filho, seja igual eu quero que ele seja ele, do jeito dele. Ele gosta das músicas dele, que eu fico escutando aquilo, eu falo: meu Deus do céu, que tipo de música que é essa, Senhor, que é isso? Pum, 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 então, que é isso, meu Deus, tem nem letra o negócio. Mas ele gosta. E eu não vou falar com ele: você não pode escutar isso, porque isso não é música gospel. Me fala na Bíblia que onde tem música gospel aqui que é de Deus e onde tem música mundana que é do diabo. Se você achar, eu vou comer ela agora sem água na sua frente. Não tem. Entenda uma coisa? A indústria gospel é uma indústria que foi criada de música igual a qualquer outro tipo de música para atrair gente que gosta. Ponto. Se você gosta, amém. Mas não impõe seus gostos para as pessoas nem para seus filhos. Esse é o problema. A gente fica querendo que os nossos filhos sejam a gente. Irmão, posso te conversar uma coisa? Eu não gosto de música gospel. A maioria delas eu não escuto. Porque não fala sobre Deus, fala sobre o homem o tempo inteiro. É o homem no centro, isso não me atrai. Eu nunca falei com o Mateus assim: Mateus, você tem que escutar esse tipo de música que... Nunca. Eu nunca falei com ele o que ele tinha ou o que não tinha que fazer. Eu ensino o caminho, ele faz o que ele quer.
Não é que eu solto um filho, não, mas se você criou, se você ensinou, se você agora ele foi para outro caminho, você tentar mudar pela sua força, sabe o que você está fazendo? Você está afastando esse filho de você. Mãe e pai, eu sei isso agora. Você está afastando esse filho de você. Ele vai crescer e vai fazer tudo que você disse que não podia fazer, só porque você afastou. E Deus não fez isso conosco. Você já imaginou se Deus fosse ficar no seu pé e o tempo inteiro? Não faça isso, não faça aquilo. Olha o que você acabou de pensar. Olha, você fez aquilo ali, você falou, você não pode. Você querer esse Deus perto de você? Fala a verdade para mim, irmão. Você quer ver uma coisa? Quantos pensamentos... Vamos falar só de pensamento? Não vamos falar de ação não? Porque se eu começar a falar das coisas que você fez, você vai ficar meio doido. Mas quantos pensamentos pecaminosos que você teve só hoje? Só na parte da tarde, vamos falar assim. Quantos pecados você cometeu, quantos erros você já cometeu só essa semana? Deus falou com você alguma coisa? Deus ficou te cutucando? Olha o que você está fazendo aí, para com isso, olha aí, olha, blá, 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 enchendo seu saco. Então por que você faz isso com seus filhos? Por que você fica o tempo todo oprimindo? Tem pais que oprimem os filhos. Para de oprimir o seu filho, porque a opressão não é a maneira de Deus de libertar alguém. Para de oprimir, para de reprimir. Ah, pastor, mas se seu filho fosse gay, e daí? Você não é gay não, né, cara? Brincando, né, irmão? Sei que não. Se for, e daí, irmão? Ia mudar alguma coisa na minha vida? Absolutamente nada. Posso te falar uma coisa, irmão? Vocês têm que aprender a estudar a Bíblia e parar de ficar ouvindo esses pastores doidos aí. Presta atenção. Na época de Jesus, estava cheio de homem gay, andando para tudo enquanto é lado, dando para todo mundo. Sabe o que Jesus falou com eles? Nada. Não encheu o saco de ninguém. E fica um monte de gente hoje enchendo o saco de todo mundo. Cara, a gente precisa converter, a gente precisa entender o Evangelho. A gente precisa entender o que é o amor de Deus. Eu não estou dizendo que eu apoio pecado, que eu apoio o erro, mas eu não estou dizendo também que eu sou perfeito. Eu não sou perfeito, irmão. Você também não é, então para de ficar cutucando os outros. Quem viu a graça de Deus tem paz com Deus, e porque ele tem paz com Deus, ele não fica enchendo o saco de ninguém. Olha só, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, e quem está em paz com Deus, está em paz com todo mundo, irmão. Estou chocando você hoje, né? Por meio de quem obtivemos acesso pela fé à graça, na qual agora estamos firmes. Irmão, você está firme na graça, você não está firme mais num posto de condenação. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que viu a graça de Deus, ele desfruta de paz, filho. Paz, 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 ele tem paz. Paz com Deus. E quanto mais nós descansamos nessa paz, mais entendemos a nossa identidade. Tem gente, irmão, que vive debaixo só de acusação, o tempo inteiro. Aquele que vive pela lei está sempre com uma sensação de desqualificação. É isso que a lei faz, ela desqualifica você. Posso te contar uma história? Aconteceu comigo essa semana. Esses dias para trás, uma irmã me ligou. Pastor, pastor, pastor. Irmã crente, hein? Crente. E crente, acho que é mais crente do que eu. Que a irmã ora, jejua todo dia e anda só com aquela saiona de irmã, coquinho, não tem nada contra não. Só te falando, sabe aquelas senhoras da Assembleia de Deus? É esse tipo de irmã. Pastor, 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 pelo amor de Deus, você tem que vir aqui em casa. O que aconteceu, irmão? Meu filho caiu endemoniado. Eu falei assim, ué, mas... Falei com ela, mas você tem que vir cá expulsar. Eu falei, ué, irmã, você só não é crente? Por que eu tenho que ir expulsar um demônio de sua filha? Seu filho, sua filha, seus parentes? Tem gente que é assim, o pastor tem que ficar o dia inteiro com a mão na cabeça dele. Eles não têm fé em Deus, não. Eles não têm fé na própria oração. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, a minha oração não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Nada, nada. Você é tão filho de Deus quanto eu. Eu não sou melhor que você. A única diferença é que você está aí, eu estou aqui. A única diferença é que Deus me capacitou para te ensinar. Mas perante Deus nós somos iguais. A diferença é que eu tenho uma autoridade pastoral, que talvez você não tenha essa autoridade pastoral, porque Deus não te deu. Mas filhos, nós somos filhos iguais.
Você fica se desqualificando o tempo inteiro. Tem irmãos que estão com medo o tempo todo do diabo. Basta o diabo lançar uma notícia na televisão. Olha, você viu como é que vai ficar as coisas? Olha a economia, irmão, não estou nem aí para a economia. Ah, mas nós temos que fazer de tudo para tal pessoa não entrar no poder. Porque, irmão, posso te falar? Pode ser presidente de direita, de esquerda, de qualquer lado. O país não vai mudar, a economia não vai mudar. Pastor, isso não te preocupa? Não. Sabe por que não deveria preocupar você também? Porque você e eu não estamos mais sendo sustentados pela economia desse mundo, nós estamos sendo sustentados pela economia do céu, e a palavra de Deus nos diz que lá no céu, esse dinheiro aí, essas coisas que você fica preocupado, Deus está andando pisando nessas coisas, porque lá no céu, a Bíblia diz que as ruas são de ouro e de cristal. Deus tem tanto dinheiro, Deus é tão rico, mas tão rico, que eu fico imaginando um dia Deus conversando lá com os anjos, com Jesus, falando assim: o que nós vamos fazer com esse ouro aí? Não tem onde pôr esse trem. Aí Deus fala: põe esse trem no chão, vamos pisar nesse trem aí, vamos pôr ouro no chão. Ei, o lugar que vem o seu sustento é um lugar rico, você não precisa ter medo. Ah, mas a economia do mundo, a do mundo pode cair, a sua não vai. Ah, mas as pessoas vão passar dificuldade. Você não, porque você é sustentado pelo céu, filho. É o céu que sustenta a sua casa, é o céu que sustenta você, é o céu que sustenta a tua vida. Aquela porta de emprego ou o lugar que você trabalha é apenas uma porta que Deus abriu para te abençoar. Se aquela porta de fechar, não se preocupe, tem outras abertas para você, mas uma coisa eu tenho certeza: não vai faltar nada para você, porque a palavra de Deus nos garante que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Não tenha medo, não tenha medo. Amém, querido? Olha o que a palavra diz. O problema é que a religião ensinou para a gente que a gente tem que estar perfeito demais para expulsar demônio, para curar enfermo, né? Estes sinais acompanharão os que crerem. Então está falando de algum sinal que acompanha todo crente. Está escrito pastor aqui? Tem alguma exceção? Não. Todos os que creem, aos crentes. Nós somos crentes porque nós cremos. Quais sinais? Em meu nome expulsarão demônios. Então você pode expulsar demônio. Você entendeu isso aqui? Você não precisa ter medo. Está vendo, sentindo alguma coisa na sua casa? Satanás, sai em nome de Jesus. Não é no seu nome. O problema é que a religião ensinou para você: olha, para você expulsar demônio, você tem que subir monte, faz jejum antes, faz uma campanha de oração. Não, peraí, pera lá. Então o nome de Jesus é um nome muito fraquinho, porque a Bíblia diz que em nome de Jesus nós podemos expulsar o demônio. Não está falando que é em nome do seu jejum, é em nome da sua santificação, é em nome da sua oração, mas é no nome de Jesus, e o nome de Jesus tem poder. Por isso eu estou dizendo com você: não aceite mal alguma, enfermidade alguma, problema algum que esteja vindo contra você. Expulse esse negócio em nome de Jesus. Ao invés de você ficar preocupado, chorando, com medo, assustado, use a autoridade do nome de Jesus a seu favor. Porque você crê, e se você crê, a Bíblia diz que você pode. Amém? Terceiro sinal de quem viu a graça de Deus: frutificação. Frutificação. Irmão, 2026 foi declarado profeticamente para nós que esse ano seria um ano de posicionamento. É tempo de frutificar, é tempo de crescimento. É porque você não está percebendo isso. Se eu dizer para você, eu não sei com o que a maioria das pessoas aqui trabalham, eu sei alguns, o resto eu não sei, mas vai chegar tanta prosperidade na sua vida. Espero que você esteja entendendo isso. Você vai falar assim: mas é engraçado, por que isso está chegando? Eu não fiz nada, eu estou trabalhando normal. Irmão, eu posso te falar, está acontecendo isso comigo. Lá na loja eu estou assustado com o tanto que eu estou vendendo. Eu não estou fazendo nada diferente, estou simplesmente atendendo as pessoas igual os outros vendedores fazem, normal. Só que alguma coisa está acontecendo na minha vida. Porque o meu salário esse mês, vou dizer para você, esse mês dobrou. Meu filho está aqui, não deixou mentir, dobrou. Eu falei para minha esposa assim: ué, aqui, meu salário esse mês. Irmão, eu cheguei lá com a bola, porque lá a gente não recebe no Pix, a gente recebe lá dentro. Então o nosso pagamento é feito assim: ele vai lá, tá, soma as vendas, blá 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 blá, tira o seu salário, a comissão e te entrega o dinheiro em mãos, né? A gente não recebe no Pix. Aí eu cheguei lá assim, em casa.
Tirei aquele pacotão de dinheiro assim na gominha e joguei em cima da mesa. Minha esposa, o salário dobrou. O que você fez? Nada. Mas por quê? Porque, irmão, quando a gente entende o Evangelho, você entende que você vai trabalhar, mas quem vai fazer a frutificação acontecer é o Senhor. Levante as suas mãos. Eu quero declarar que uma prosperidade abundante vai chegar na sua vida. Você vai começar a viver coisas que você nunca viveu. Você vai colocar a mão em quantidades de dinheiro que você nunca colocou. Você vai ficar abismado, porque você vai ver o Evangelho da frutificação se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Pastor, a palavra diz isso? Diz, olha o que Paulo falou aqui. Pela graça de Deus eu sou o que sou. É pela graça de Deus que eu prospero. Paulo falou assim, olha, eu trabalhei mais do que todos eles, contudo, não mais eu, mas a graça de Deus comigo. Jesus não morreu na cruz para que a gente ficasse vivendo uma vida na miséria, na pobreza, cheio de problema, cheio de conta que a gente não consegue pagar. Jesus morreu para que eu tivesse uma vida e vida abundante. Essa vida é sua e ela é minha por direito. Você precisa reivindicar isso. Você precisa querer isso com todas as suas forças, mas você tem que crer que ser justo. Amém? Quarto sinal de quem viu a graça de Deus. O quarto e último sinal, quem viu a graça de Deus demonstra gratidão. Ele é grato, tem um coração grato. Irmãos, eu sou grato pela igreja, pelos irmãos, por todos que estão aqui. Sou grato pelo meu trabalho, sou grato até pelos problemas que eu tenho, porque eles têm me ensinado a me posicionar. Sou grato pela vida que Deus me deu. Olha o que a palavra diz: todas as coisas existem por amor de vós. Espera aí, irmão. Deus olhou lá do céu e falou assim, olha, eu preciso de alguma coisa para direcionar todo o meu amor. Aí Ele mirou em você e acertou em você. Você tem noção do que é o planeta Terra? Não vamos falar de planeta Terra não, vamos falar das galáxias aí. Irmãos, tem bilhões e mais bilhões de estrelas no céu que o homem nem nunca viu e nem nunca vai ver. Foram criadas por Deus. Já foi em alguma praia muito bonita que você ficou encantado, você falou assim, meu Deus, eu já. Já foi em algum lugar passear que você ficou encantado com a beleza do lugar, que você falou assim, nossa, que lugar bonito, olha a natureza? Eu já. Eu tenho certeza que vocês também já. Você já viu pela televisão aquelas paisagens que você olha e fala assim, não, mas que beleza desse lugar. E se eu falar para você que tudo isso foi criado para você? Todas as coisas existem por amor de vós. Quando Deus criou a mais maravilhosa estrela, Ele estava pensando em você. Quando Deus criou a mais maravilhosa praia, as paisagens deslumbrantes que nós vemos, Ele estava pensando em você. Quando Deus criou todas as coisas boas da terra, Ele estava pensando em você. Por quê? Porque não existe nada mais na face da terra que Deus ame mais do que você. Você é alguém amado por Deus. Você tem noção do que é isso, irmão? Você tem noção do que é isso? Para quê? Para que a graça multiplicando se torne abundantes em ações de graça, meio de muitos, para a glória de Deus. Eu quero finalizar dizendo para você, quando você é grato, as coisas começam a fluir na sua vida assim, irmão, num nível que você jamais pensou que você fosse chegar. É a gratidão. Seja grato. Sempre quando você vê algo, um passarinho, algo bonito, algo que chama atenção, pensa assim, olha, Deus criou isso aqui para mim. Ele estava pensando em mim quando Ele criou essas coisas maravilhosas. Eu quero finalizar dizendo algo para você. A partir de hoje, todas as vezes que você olhar no espelho, não coloque mais defeitos em você. Às vezes você tem problema com a sua imagem, com a autoimagem. Você olha e fala assim, nossa, olha como que eu estou feio hoje. Sabe quem que você está chamando de feio? Jesus. A Bíblia diz que você parece com Ele. Você é a imagem e semelhança de Deus. Olhe para você, todos os dias pela manhã e fala assim, olha o quão maravilhoso Deus me fez. Olha como que eu sou uma pessoa bonita. Olha como que eu sou uma pessoa saudável. Mesmo que não seja, irmão, vai ficar.
É assim que a gente vence. Você não vai vencer as dificuldades da sua vida cheio de negatividade. Mesmo que você esteja no pior dia da sua vida, olhe no espelho e diga: eu fui feito de uma maneira especial, eu fui feito de uma maneira tremenda, eu fui feito de uma maneira poderosa, eu fui feito em imagem e semelhança de Deus, e se Deus me criou desse jeito é porque quando Ele olha para mim, Ele me vê maravilhoso. Tem alguém bonito aqui, irmão? Amém. Cadê as pessoas bonitas que estão aqui nesse lugar? Os que não levantou a mão é tudo feio. Cadê as pessoas bonitas que estão nesse lugar? Amém. Ai, que tanto de gente bonita. Olha, gente, só tem gente bonita aí, irmão. Amém. Aleluia. Vamos cear?